Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? A nossa realidade agora é essa, a nossa realidade é atrás de um celular, né? Antes a gente usava o celular somente para WhatsApp, Instagram e algumas outras coisas que vocês poderiam utilizar, mas agora a gente tem uma nova ferramenta que é assistir aula à distância através desse aplicativo. Então é o que nós temos, então é o que nós vamos aproveitar. Pessoal, o nosso assunto de hoje é sobre mudanças climáticas, certo? Teremos dois vídeos. O vídeo 1 será eu estarei explicando a aula. O vídeo 2 estará o professor Samuel Cunha. E terei abaixo desse vídeo 2 terá um painelzinho com atividade, onde vocês vão responder aí mesmo no celular ou no computador de vocês, que vocês já vão ter a resposta. Terá algumas questões de múltipla escolha, onde vocês vão, depois da aula, que vocês tiverem compreendido o assunto, depois da discussão, aí vocês vão lá, quando vocês estiverem prontos, vocês já vão lá responder a atividade, certo? Então, assim, como esse primeiro vídeo é uma orientação de estudo, é uma orientação para o vídeo 2. O vídeo 2, eu peguei o vídeo do professor, porque ainda essas ferramentas tecnológicas ainda eu não consigo dominar tanto. Então, assim, o professor, ele traz exemplos com imagens claras do cotidiano, do dia a dia, que vocês vão conseguir enxergar onde é que tá essas mudanças climáticas e quem contribui para que elas aconteçam. Tá bom? Então, o que é que eu fiz para que vocês compreendam? Eu listei um roteiro e eu listei alguns pontos importantes que ele falará no decorrer da aula. Então, quando o professor começar a falar, vocês já vão ter uma noção, porque eu já falei no vídeo 1. Então, vocês já terão uma compreensão acerca do que ele está falando. A primeira coisa que ele vai falar é sobre o IPCC, que está no livro de vocês, na página 47. Tem um quadradozinho pequeno nessa página embaixo, falando sobre o IPCC. Então, como eu sei que no momento que ele falasse, vocês não iriam compreender, porque ainda não foi falado em classe, então eu resolvi fazer um videozinho para deixar vocês a par do que ele vai falar lá, tá bom? Então, o que é o IPCC? O IPCC é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, certo? A gente sabe que tem uma temperatura média do planeta, a gente sabe que o aquecimento global está aí e que tudo isso está acontecendo por causa do clima. Então, o que é que o IPCC, qual é o objetivo desse IPCC? É fazer uma avaliação sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo. E quem é que está fazendo essa avaliação? Vários cientistas do mundo todo. Qual país está fazendo essa avaliação? Todos os países. Então, houve um acordo onde todos os países se comprometeram em limitar o aumento da temperatura global, o aumento dessas mudanças climáticas, certo? Então, no momento em que o professor Samuel Cunha explicar a respeito disso, você já sabe mais ou menos, já sabe o que é esse painel, já sabe por que foi criado e já sabe quem é que está envolvido nesse processo. Tá bem? Qualquer dúvida, recorra ao livro da página 47. Ok, pessoal? Posso ir para o segundo ponto? Caso não tenha compreendido, pausa o vídeo, volta um pouquinho e vê a minha explicação. Na sala a gente explica várias e várias vezes, né? Vários alunos me perguntam, mas infelizmente, como eu tô só eu e a sala aqui sozinha, sem ninguém, eu só tenho só o telefone aqui do meu lado. Então, qualquer coisa é só voltar ou na discussão aí embaixo, vocês podem me perguntar, ok? Vou passar para o segundo ponto, que também é muito importante. Gente, o segundo ponto, o professor vai falar sobre os combustíveis fósseis, né? E também sobre o quanto esses combustíveis fósseis comprometem o nosso meio ambiente. Tá ok? Os três combustíveis fósseis mais importantes o petróleo, o gás natural e o carvão mineral ou natural, ok? Pessoal, todo mundo sabe, né, que os combustíveis fósseis, todos eles no momento da sua combustão, que é da sua queima, eles vão gerar o dióxido de carbono, que é o tal famoso CO2, ok? Então lembre, o que combustível fóssil gera?
Ele vai gerar dióxido de carbono. O que é dióxido de carbono? CO2. O CO2 agride severamente a natureza e está diretamente relacionado ao aquecimento global do planeta. Ok? Só que tem uma diferençazinha pequena. Preste atenção. Eu sei que nós temos vários tipos de combustíveis fósseis. Nós temos o etanol, nós temos o óleo diesel, a gasolina. Então, se eu pegar, vamos supor que esse recipiente aqui tem o etanol, que é o álcool, e esse outro recipiente aqui, vamos dizer que tem o óleo diesel, certo? Os dois são combustíveis fósseis. No momento que houver a sua combustão, o que é combustão? É a queima do combustível. No momento que tiver a sua combustão, eles vão gerar gases poluentes. Qual é o nome do gás poluente que eu acabei de falar? O nome científico, dióxido de carbono, chamado de CO2. Ok? Só que o etanol, no momento que há a combustão do etanol e que há a formação do CO2, do dióxido de carbono, esse CO2, eu anotei aqui para não esquecer, ele vai ser, parte desse CO2 do etanol, vai ser absorvido pela cana-de-açúcar e utilizado na fotossíntese, o etanol, que é um combustível fóssil. Só que a gasolina, o óleo diesel, carvão, no momento da combustão, ele também vai gerar o que eu falei a vocês? Gás carbônico, que é dióxido de carbono e que é o que? O CO2, certo? Só que parte do CO2 não vai acontecer igual ao etanol. Parte do CO2 dele não vai ser absorvido pela cana-de-açúcar, nem utilizado na fotossíntese. Quando os outros combustíveis fósseis, no momento que tem a sua combustão, a sua queima, que vai gerar o dióxido de carbono, eles vão ser absorvidos por materiais que foram soterrados há milhares de anos. Por isso que é chamado de fóssil, certo? Então, gente, e a pergunta é, mas professor, o que é que tem a ver? Então, etanol não é combustível fóssil e gasolina, óleo diesel, petróleo é combustível fóssil? Não. Etanol é um combustível fóssil, gasolina é um combustível fóssil, certo? Só que vamos dizer que o etanol, ele é considerado um combustível mais limpo de que a gasolina, de que o óleo diesel, de que tantos outros. Por quê? Lembre-se, por quê, professora? O que é que ele gera na queima? CO2. O que é que o etanol gera na queima? Quem é que absorve o etanol? A cana-de-açúcar, que é utilizado onde? Na fotossíntese. Então, é como se limpasse ele. Já os outros combustíveis fósseis, quando eles geram o CO2, eles são absorvidos por materiais que foram soterrados há milhares de anos, certo? Então, a grande diferença é essa. Então, quando o professor Samuel Cunha falar dos combustíveis fósseis, já tenho na cabeça que combustível fóssil vai ter a combustão. O que é combustão? A queima. O que é que ele gera nessa combustão? CO2. CO2 é um gás o quê? Poluente. Mas se eu colocar o etanol junto com a gasolina, quem é considerado mais limpo? O etanol. Por quê? Porque o etanol é absorvido pela cana-de-açúcar, que é utilizado na fotossíntese. E o óleo diesel e a gasolina, não. Ele não é utilizado, não é absorvido pela cana-de-açúcar, nem tampouco utilizado para a cana-de-açúcar. Então, é a única diferença. Mas o CO2 é poluente, professora? Sim, é poluente. Muito poluente. Certo? Aí, o professor Samuel Cunha vai, através de imagens, vai colocar quais medidas a gente poderia utilizar para utilizar menos esses combustíveis fósseis. Aí vocês vão compreender direitinho. Mas se tiver dúvida, eu reforço. Na discussão aqui embaixo, vocês vão lá e colocam a dúvida de vocês, que eu vou estar na aula e a gente vai conseguir fazer. Certo, pessoal? Vamos para o terceiro e último ponto, que é o corpo, né, da nossa aula, que é basicamente falar sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Pessoal, quando ele começar a falar sobre o aquecimento estufa, ele vai dar um exemplo assim perfeito sobre um carro, né, que a gente deixa lá no sol muito tempo, sobre a temperatura do carro e a temperatura da gente dentro de algum lugar. Vocês vão compreender.
Quando falar do efeito estufa, eu quero que vocês me respondam no caderno depois da aula no final. Primeiro, qual é a importância do efeito estufa para todos os seres humanos? Segundo, por que ocorre a elevação do efeito estufa? Você vai listar os pontos por que ocorre. E terceiro, quais consequências o aquecimento global trará para toda a população do mundo? Ok? Vocês vão copiar essas questões, colocar cabeçalho, atividade, colocar lá no caderno, responder. Só que antes disso, isso aqui vai ser a etapa final da aula. Antes disso, vocês vão responder as questões que está aí embaixo, que é a terceira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se qualquer coisa que eu tenha falado que vocês não compreenderam, pode ir na discussão, pode me perguntar que eu esclareço as dúvidas, tá bom? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre o efeito estufa e aquecimento global. Entenda direitinho para você entender o porquê de falar de mudanças climáticas. Um beijão, fica todo mundo com Deus. Beijo!